Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje você vai conhecer uma pastora onde Jesus salvou e transformou uma família inteira, onde se encontrava no pecado da prostituição, do adultério, do abuso e da violência. Então não saia daí, porque esse testemunho vai ser forte. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. Mais um testemunho hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, nossa convidada veio da cidade Marabá do Pará. Hoje ela está aqui para contar o seu testemunho. Mas antes, você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreva, ativa o sininho e compartilha. Também comenta o que você está achando do Crente Podcast. E a nossa convidada hoje é pastora Gilzane. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que bênção de Deus. Muito obrigado, né? É uma honra estar aqui com vocês. Amém. Eu Também sei, uma né, honra. que muitos irão passar por essa Sim. cadeirinha aqui e muitos irão aprender, né? Muitos irão fazer diferente. Com certeza. Quero agradecer mais uma vez por agradecer a Deus e agradecer ao irmão Rafael e à irmã Eu Jamile por agradeço, estar veio aqui. de tão longe. 4 ou 5 horas de viagem, né? De Isso. voo, né? De voo. É longe. E é uma honra estar aqui, né? Veio de tão longe para estar aqui contando seu testemunho. E eu sei que Amém. vai impactar muita gente. E Deus vai falar muito através do seu testemunho. Eu creio. Amém. Eu também creio. E pastora Gilzane, conte qual é o seu testemunho. Amém. Meu testemunho é... Vou começar pelos meus pais, né? Meu pai e a minha mãe eram da cidade de Maranhão. Meu pai, acho que do Piauí, creio do Piauí, e minha mãe maranhense. Mas eles moravam no Maranhão. E ali eles, né, tiveram um relacionamento, casaram. E moravam no interiorzinho, né, cidade do Maranhão. E centro do Adezinho. Quero até citar aqui os municípios, né? Porque às vezes as pessoas tão longe estão ouvindo. E ali meu pai e minha mãe era um povoado muito longe. Minha avó aceitou Jesus, muito nova ainda. Naquele povoado não havia igreja, não havia ninguém. Então ali a minha avó abriu uma congregação. Era ela e a família dela. Alguns irmãos que estavam lá e ela ficou como dirigente daquele local. Começando com a família, né? Começando com a família. E ali meu pai, a minha mãe veio de outra cultura, né? A minha avó, por parte da minha mãe, que hoje já se encontra falecida, ela era espírita. Né? Ela dizia que era católico, mas um católico mais pro lado espírita. E ali a minha mãe, né, foi morar com meu pai e fez uma aliança com Jesus, através da vida da minha avó. Né? E a minha avó conta que eles lá era tudo. Era o pregador, era o cantor, era tudo ali, era só entre eles família, né? Só que quando a minha mãe e meu pai vieram para o Pará, o meu pai e a minha mãe se desviaram. Né? Começou aí desmantelar as coisas, né? Eles se desviaram e eles estiveram aqui no Pará. Lá no Maranhão ainda, foi eu e a minha irmã mais velha, né? Gilvânia, pastora Gilvânia. Hoje ela se encontra em Portugal, fazendo a obra de Deus lá também. Bênção. E eu e a mais velha já era nascida, quando a gente veio para o Pará. Eu tinha 6 meses de idade e a mais velha tinha 1 ano e 6 meses. Tudo pequenininha. Tudo pequenininho. E aqui, lá no Pará... Você tinha 6 meses ou 6 anos? 6 meses. 6 meses. A minha irmã mais velha tinha... Na época ela tinha 1 ano e 5 meses, que é a diferença, né? Eu falei 6 meses, 5 meses, nós de diferença. E ali no Pará, minha mãe teve mais 2 filhas,
né? Mais 2 filhas, pastora Jeane, que é a remanescente, e a Girlene, uma irmã minha que veio a falecer lá. E ali nós vivemos bem durante 5 anos. Eu acredito que durante 5 anos eu vivi bem com minha mãe e com meu pai. Só que minha mãe e meu pai, eles tiveram uma briga, e nessa briga eles discutiram, né? Porque como eles tinham saído da presença do Senhor, ele pediu para minha mãe comprar algo e a minha mãe foi, mas chegou lá, foi beber, mas o irmão dele, né? Do meu pai, meu tio. Meu pai ficou muito, muito triste, muito injuriado naquele dia, e ela falou palavras para ele que feriu, né? Feriu ele como homem, e ali eles brigaram, né? Tiveram uma briga feia, e eu me lembro até hoje, eu em cima de uma mesinha lá, quando eu via pela primeira vez o meu pai agrediu a minha mãe. Nossa, meu Deus. Né? E ele não era agressor, mas aquele dia a Satanás estava tão furioso que ele fez isso. E ela chamou ele de uns nomes, né? Que ele ficou muito irado. Enfim, ali eles se separaram. Só que assim, meu pai amava muito a minha mãe e a minha mãe também. Mas ele já começou a ter relação com outras mulheres. E a minha mãe não queria ficar por baixo, não queria ficar, né, para trás, queria se divertir também. Enquanto isso, tinha 4 crianças dentro de uma casa. E ele queria para cuidar. E ele queria que a minha mãe fosse cuidar das crianças, né? Só que assim, a minha mãe ela não tinha estrutura para cuidar daquelas crianças. A família dela tinha ficado no Maranhão e ela sozinha lá. E acabou que meu pai, nas farras dele, né? Ele tinha a responsabilidade de colocar o que comer dentro de casa, o que vestir. Mas nas farras dele, ele, tomando banho num rio, foi fazer um salto mortal. E ali bateu com a cabeça e quebrou, dilatou a veia do coração. Meu Deus. Perdão, que leva ao coração. A minha avó ficou sabendo e ali ela, né, levaram ele para o hospital. Só que naquela época, em 92, a medicina não era tão avançada, né? Avançada como é hoje. Não. E ali a minha avó foi até ele, deu tempo ainda, e quando chegou lá ele já tinha cerrado os dentes, né? Já não falava mais. E ela perguntou: meu filho, você quer renovar a sua aliança com Jesus? Aperte a minha mão, né? E ela conta que ele apertou tanto que quase quebra a mão dela. E ali meu pai retornou, né? Assim, retornou para Jesus, fez a aliança dele novamente, renovou a aliança dele e foi para Belém, mas já voltou morto. Ele morreu no hospital? Ele morreu no hospital, né? O médico já tinha avisado que ele, possivelmente, ele não ia resistir à cirurgia. Foi isso que aconteceu. Então, quando ele voltou, antes, naquela época não tinha funerária para pegar, para fazer, né? Então, ali, quando chegaram com o corpo do meu pai, eu vi nossa casa era vizinha da minha mãe com a da minha avó, né? Só através de cerquinha, não tinha muro. Cerquinha de ripa, de madeira. E ali eu fiquei olhando eles banhando o corpo do meu pai, preparando para colocar no caixão. Eu acredito que ali destruturou, né, toda a minha infância. A minha mãe não quis ir olhar, não quis ir. E eu só sei que a minha mãe tinha uma esperança muito grande de retornar com meu pai e eles continuar a vida, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele faleceu e ela se entregou. Ela se entregou na depressão. E ali ela bebia noite e dia. Ela não teve mais estrutura, né, de cuidar de nós. Era noite e dia bebendo. E a minha avó, essa que é evangélica, pegou duas das minhas irmãs para cuidar, que eram as mais novas. Só que a minha mãe bebia demais, era só na rua, né? Ficava na rua há muito tempo. E deixou a minha irmã com 7 anos. Eu já tinha 5, minha irmã
Não, eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha 7 anos. Para tomar de conta de nós, né? Fazer comida, acender fogo. E ela na rua. Ela não tinha estrutura. E a minha irmã, às vezes, botava fogo na casa e lavava minha avó para apagar. Só que assim, acho que ela confiava por ter ali minha avó pertinho, né? Sim. Ela confiava, mas mesmo assim... Para cuidar de vocês. Para cuidar. Colocava pessoas dentro de casa, essas pessoas, eles batiam muito em nós, né? Enfim, eu sei que nossa vida foi assim, até quando ela realmente, ela se entregou. Ela não deu conta mais de cuidar de nenhuma das filhas. E eu era aquela filha que todo mundo que pedia assim, deixa essa menina mais eu, vai. Eu era levada muito para as fazendas, para as roças, né? E eu sofria muito porque as pessoas me batiam muito. Né? Me levava, mas fazia eu sofrer. Me batia muito, né? Me maltratava. E as minhas 3 irmãs tinham ficado com a minha avó e ela no mundo, bebendo. Teve um dia que a minha mãe chegou em casa e a minha irmã mais velha não tinha feito comida, não tinha nada para nós comer. E ela ficou tão injuriada quando ela chegou em casa, irmã Jamila, que ela deu um ataque em nós. Ela bateu tanto em mim, mas na minha irmã mais velha, e colocou nós em cima de um formigueiro nua. Aquele dia ali é outro sofrimento, né? Só que assim, eu conto hoje, eu choro, mas tudo isso eu já perdoei a minha mãe, né? E ali a minha irmã... Eu e a minha irmã ficamos cheias de pataquinhas. Sei de como que é. formiga. Eu creio que ela não tinha observado que ali tinha formiga, né? Eu só sei que nós sofremos muito, muito mesmo. E ali ela abandonou a casa, abandonou nós, e aí a minha avó pegou nós, colocou lá, mas era muitas meninas, era 4. Minha avó também não tinha estrutura. E nós começamos a andar mais pelas roças para cortar arroz, né? Aí nós fomos cortar arroz todo ano, meu avô levava, e assim nós nunca conseguimos nem passar de ano nas escolas. Porque não ia escola. Na época da prova era a época de cortar arroz. Então, assim, nós não conseguia passar nenhum ano. E eu lembro que uma vez eu na roça, eu já tinha meus 10 anos de idade. Eu estava na roça, aí eu fiz uma oração. Porque o bom ruim, a minha avó é evangélica, né? Minha avó levava as 4 meninas, minha irmã, para a igreja. Nós ia só para dormir no banco da igreja. Mas nós não tinha conhecimento de nada, mas ali nós aprendeu a ter um temor no Senhor, né, de criança. A ter temor no Senhor. Só que a minha avó vivia uma vida muito ruim. Muito ruim. Meu avô, ele era agressor. Ele batia nos filhos, ele puxava facão para os filhos. Ele maltratava, batia muito na minha avó. E minha avó tinha que enfrentar uma fase muito difícil para poder ficar com nós, né? Então, assim, me lembro que uma vez nós na roça, eu e minhas 3 irmãs, porque uma já tinha com 12 anos, ela já tinha feito os 12 anos dela, que é a mais velha, e elas tinham saído de casa, né? E eu fui com minhas 3 irmãs, e eu me lembro ali que eu fiz uma oração, tinha 10 anos, em cima de um paiózão de arroz. Não sei se vocês conhecem o que é o paió de arroz. Paió de arroz, a gente corta os cachinhos de arroz e vai empilhando eles. E ali eu orei ao Senhor, disse, Deus, me tira dessa vida. Eu sabia como orar, né? Eu disse, Senhor, manda minha mãe vir me buscar. Que eu não quero ficar aqui mais não, porque o meu avô, ele agredia muito as minhas irmãs mais novas. Eu não sei se vocês sabem o que é aquela doença do olho que dá na criança. Conjuntivite, mas pregava tudo, mulher. E ele dizia, se eu chegar na roça e vocês não estiverem lá cortando o arroz, vocês vão apanhar. E ali, antes minhas irmãs, a tora de pau era muito grande, minhas irmãs eram muito pequenas e não conseguiam atravessar. E ele já chegava batendo. E eu dizia, meu Deus, tira eu dessa vida, tira eu dessa situação, Senhor. E ali a minha mãe chegou, veio do Maranhão, né, ainda não tinha falecido. E ela disse assim, eu vim buscar vocês. Eu fiquei tão alegre naquele dia. Quando eu cheguei em casa, nós saímos daquela roça aí. Ela disse, eu vim buscar vocês. A minha irmã disse assim, eu não vou.
eu não vai com ela, que a minha irmã tinha ido morar com um pessoal para eles dar comida, para eles dar, né? Ela disse assim, Dana, não vai. A mãe vai só enrolar nós. Eu digo, vai não, mulher, ela vai cuidar de nós agora. Aí eu tenho que me acalmar um pouco. Não pode tomar uma água. Vou tomar água. Toma água. Enquanto isso, né, que ela estabiliza um pouquinho. Vou falar para você que não que quer vir aqui contar o seu testemunho, que tenha vontade de falar o seu testemunho aqui no Crente Podcast. Aqui na descrição do vídeo embaixo vai ter o contato. Entre em contato conosco, manda o seu testemunho para você estar aqui, né, falando o que Deus fez na sua vida. Amém? Pois é, irmã Jamília. Aí a minha irmã disse assim, não vai não, ela tá só enganando nós. Se nós for, não vamos sofrer muito lá. Eu disse, não, mulher, mas ela agora vai cuidar de nós. Eu gostava tanto dela, irmã Jamília. Né, assim, eu não gostava quando as pessoas falavam dela, chamavam ela de bêbada, porque ela realmente era o tempo todo bebendo. E ali no Maranhão, ela levou eu e a minha irmã, eu adulando a minha irmã, né, pra ir, bora, vai ser bom, agora ela vai cuidar de nós, só que as duas menores não foram. Foi eu e essa mais velha. E lá no Maranhão, quando ela chegou lá, ela passou 1 mês viva. Aí ela travou os dentes, a bebida comeu o fígado dela todinho. E ali eu e a minha irmã ficamos lá de novo, sozinha. Mais uma vez nós começamos a sofrer lá, né? Mas vocês ficaram com quem lá? Com a mãe dela, a minha avó, parte de vó. Sim. Foi ali que eu conheci o centro de macumba, né? Que era onde a minha avó começou a levar nós, né? E só que assim, que a minha irmã, ela era mais um pouco uma rebelde, ela não queria de jeito nenhum ficar lá com eles. Aí então ela ficava na casa de um, ela ia trabalhar na casa de outro para não ter que ficar com a minha avó, né? Que a minha avó com 12 anos queria casar ela. Ela disse, não, eu não quero. Meu Deus. Eu não quero, porque naquela época o povo era assim ali. Casava cedo, né? Casava cedo. É verdade. E ela disse, não, eu não quero. E ali, irmã Jamile, foi aonde eu passei também muita fome. Até então, ainda não tinha conhecido o que era fome, né? Mas lá, como era muito menino, comecei a saber o que era fome. Não tinha roupa para vestir, não tinha o que calçar. E eles não davam também, né? Eles só conseguiam arrumar para comer. Tinha muito filho, minha avó. Então, ali eu comecei os homens me oferecer, né, dinheiro, em troca de eu deixar eles estar tocando em mim, essas coisas. E aí, umas vai com as outras, né? E as coleguinhas me levavam, me ensinavam. Quantos anos você tinha? Na época, eu tinha 11 anos já. Que foi a época que a minha mãe faleceu, né? E ali, eu ganhava R$5, eu comia tudo de bolacha, não levava nem para casa. Era só para comer mesmo, né? Porque lá não sabia nem o que era um pão na minha vida. Não conhecia nem o que era um pão. Só, lembrando que voltando atrás, o motivo dessa minha irmã que foi para o Maranhão, mas eu ter saído de casa, porque ali o meu avô, ele já aliciava ela. Né? Ele já abusava dela. E de você, ele abusava? Ele ainda, não, nessa época ele começou a abusar de mim também. Né? Ele chamava nós ali para deitar a cabeça nas pernas e ficava colocando o dedo na nossa vagina, né? Mas a minha irmã mais velha, era mais com frequência, né? E nós não gostávamos, mas nós era obrigada a deixar ele fazer aquilo. E ele começou a agredir a minha irmã mais velha. Ele começou a colocar faca no pescoço dela, para ela deixar ele tocar, tirar a roupa. Né? Então, esse foi um dos motivos que ela fugiu de casa. Ele ameaçava ela? Sim. E sua avó não sabia? Irmã Jamília, nós falávamos para minha avó, de uma certa maneira, a minha avó, ela sabia. Mas nós falávamos, mas ela não tinha força. Ele agredia muito ela. Não, ele
Ele agredia muito ela, né? Ele botava nós para dormir fora de casa, dava tiro, espingarda. Era horrível. Bem violento. Ele era bem violento. Os vizinhos não gostavam muito, não, dele, não. Na época que eu morei com ele, tô voltando atrás, porque a gente vai, né, recordando. Sim. Ele caçava, era caçador quando nós ficávamos nas matas, e ele sempre levava nós, né? Uma vez ele deixou eu e a minha irmã mais do meio, a que faleceu, perdida dentro da mata. Nós andamos mais de 10 quilômetros para poder encontrar a estrada já à noite, né? Meu Jesus. Outra vez ele teve um intuito de me levar, e ali ele queria consumir o fato de ter relação sexual comigo, né? Naquela mata. Só que eu vi que estava anoitecendo e eu disse, eu quero ir embora. Ele disse, eu não vou te levar. Você vai ficar aqui. Eu disse, não, eu não vou ficar. Eu vou me embora. Eu acho que das irmãs, eu era mais peituda, né? Eu digo, não, vou levar. Ele disse, pô, você vai só. Aí eu fui só, né? Já estava de noite, já atravessei aquela mata e cobra e passarinho. Só que era na beira do rio, de um lago, da barragem de Tucuruí. E ali eu me perdi. Subia para cima, descia para baixo. Eu digo, Deus, mas eu vou me encontrar, né? E eu, assim, só que eu sempre recorri à oração. Aí eu orei, nessa época eu ainda tinha meus 10 anos, eu disse, Senhor, eu subi em cima de uma árvore, eu disse, Senhor, me mostra o caminho. Porque eu desci, eu já vi o jacarezão grande, né? Na beira do lago. Eu digo, meu Deus do céu, me mostra o caminho. E ali, acho que quando eu me acalmei, o Espírito Santo disse assim, minha filha, olha pro lado. Eu estava em cima do caminho já, né? E eu cheguei lá no nosso barraquinho, e a minha avó perguntou, cadê teu vô? Eu disse, ficou. Eu vim me embora, porque eu não queria dormir lá. E ele veio atrás de mim. E quando ele chegou, eu já estava quietinha, né? Sim. Então, ali ele me xingou todinha, mas a intenção dele, naquele dia, era... E você desconfiava? Era abusar de mim, sim. Uma vez, eu tinha tanta raiva dele, Jamile, que eu não gostava dele, de jeito nenhum. Ele me contava como é que ele abusava da filha da ex-mulher dele. Contava pra você? Ele contava na intenção de que eu sentisse alguma coisa. Ele dizia que ele levava ela para mata, que ele ia se deitar com ela, como ele fazia, tudo. Meu Deus. Com a intenção de quê? De você aprovar? De querer, né? Eu só era uma criança, sim. Eu creio que sim. Ele dizia que ela gostava e tudo. Então, ele queria... Então era... ele queria ter algo comigo que não precisasse ele me forçar. Sim. Né? Isso mesmo. Eu creio que seja isso. E ali ele me levou uma vez, né? Ele me levava, ele fazia umas varridas. Vocês que, né, são caçadores vão saber o que é isso. Fazia umas varridinhas e eu ia varrendo. Só que ali eu planejava a morte dele, Jamile. Imaginava como eu posso matar ele. Meu Jesus. Eu passei um bom tempo da minha vida planejando a morte do meu avô. Eu dizia, vou livrar minhas irmãs, vou livrar minha avó. Eu queria livrar todo mundo com a morte dele, né? E eu imaginava, eu ia com um facãozinho atrás, né? E eu imaginava, se eu der uma no pescoço dele, que ele ia assim, baixado, né? Eu tenho certeza. E se ele não morrer, aí ele me mata. Mas ali, graças a Deus que o Senhor não... Misericórdia. Colocou a mão ali e não deixou, né? Isso, não deixou. Então, que foi depois que passou essa fase, né? Que eu pedi para que Deus me tirasse dali, que eu fui para o Maranhão e tudo. Só que já lá no Maranhão, nessa época, quando a minha mãe morreu, eu fiquei também bolando. A minha tia, né? Uma hora... pedia, tia assim, parente da minha mãe, que eu não conhecia, deixa ela ir. Então, ali também eu vi muita coisa, muita família, né, desestruturada, e todas elas me levavam a um só caminho, a macumba, terreiro de macumba. Que lá eles são muito fortes, essa cultura deles, né, e ali eu ia, mas eu já tinha um Deus, eu já sabia quem eu poderia servir. Porque lá atrás, minha avó já implantou isso no nosso coração. Isso. Então, assim, por mais que eu andasse em todas essas coisas,
Eu Tava sabia. ali no seu Sim, coraçãozinho, a né? palavra de Deus Plantada a diz assim, palavra. né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, Isso. né? E também, lembrando de outro abuso, lá atrás, eu comecei a vender cheiro verde, eu tinha 8 anos, já morando com essa minha avó, né? Eu vendia cheiro verde para comprar a minha roupa, porque eles não tinham condição, aí ali eu vendia na semana, durante a semana, o final de semana, minha avó mandava para comprar o pano de roupa, né, para nós. Então, eu comecei a vender cheiro verde muito nova. Ali eu via muitos homens paravam no meio da rua, se masturbavam na minha frente, né? Ali, uma vez, uma moça mais velha do que eu, assim, com 10 anos, eu só tinha 8 anos, me levou em cima de um caminhão de melancia, onde aqueles homens praticava sexo com ela. E ele disse assim, eles olharam para mim, mandaram ela tirar a minha roupa. E ele disse assim, não, essa daí ela não dá conta, não. Então ali foi um livramento de Deus. Ela com 10 anos E eu tinha e 8. você com 8. Então, assim, aquele dia eu creio, né, que foi um livramento de Deus. Na verdade, a gente sabe que é errado, mas você não tem uma noção. Nessa idade, você não tem a noção. Né? Então, assim, antes de eu chegar a essa fase do Maranhão, a minha mãe fez da nossa casa um cabaré. Ela botou um barco, encheu a casa de mulheres, encheu a casa de mulheres e de homem. Um dia, irmã Jamile, quando eu acordei, o homem já tinha me tirado da cama e eu já estava sem roupa e ele estava alisando, né? Passando a mão na minha parte íntima. Assim, não sei o que tanto aquele homem fez. Eu sei que eu acordei e já estava ali no chão, né? E ele fazendo isso. E foi muitas coisas que a minha mãe fez durante esse tempo, né? E ali, depois disso, quando nós já estava lá, e eu, muito sofrimento também, e eu disse para o Senhor, Senhor, me tira daqui. Senhor, eu quero ir me embora, porque eu não estou aguentando mais. Eu não sabia qual era o pior, irmã Jamila. Se era ficar no Maranhão passando necessidade ou fome, né? Não ter uma roupa, né? Uma calcinha para vestir, ou se era voltar para a casa do abusador. Né? Então, assim, eu não sabia o que era o pior. Eu já tinha meus 11 anos. Ou ficar com a sua mãe, ou ficar... Não, minha mãe já tinha falecido. 1 mês, né? Sim, ela ficou faleceu viva lá. 1 mês com vocês. E ali, a minha irmã, como a minha irmã não ficou com a minha avó, ela disse... Tinha uma tia minha lá e chamou ela para vir embora de carona. Minha tia veio de lá que ia oferecendo a minha irmã para os caminhoneiros. Com 12 anos. Meu Deus! Aí, antes da minha irmã vir, aí quando a minha irmã veio, eu imaginei certinho. Agora minha vida acabou. Porque eu só tinha ela aqui, né? E as minhas 2 irmãs mais novas com o meu avô e a minha avó, aqui no Pará. Aqui não, eu falo aqui. Sim, eu acho que eu ainda estou no Pará. E ali, eu falei para ela, eu chamei ela, e eu disse para ela, minha irmã, pelo amor de Deus, quando tu chegar lá, diz para minha avó vir me buscar. Fala para ela vir me buscar aqui. Aí ela veio, minha avó conseguiu transferiu o aposento, né, de órfã, que nós era órfã, por o nome dela, e ela foi lá me buscar. Né, quando ela chegou lá, ela estava morando com outras pessoas, muito longe. Eu nem acreditei, eu estava com tanto medo daquilo que não ser verdade. Estava com tanto medo, irmã Jamile, que eu pensava, meu Deus do céu, será que minha avó está em meio? Quando eu recebi o recado, né? Eu tinha tanto medo até de eu cair, de eu tropeçar e cair e morrer antes de eu... Misericórdia. Tanto sofrimento. Essa avó sua, qual era? É a mãe do meu pai. A mãe do seu pai. Sim. Era já outra avó. Isso, é a que sofreu, a que era apanhada, a que tentou cuidar de nós, né? E ali eu volto para o Pará novamente, fiquei na casa da minha avó, aí mais uma vez, né, ele tentava. Seu avô. Então, quando eu inteirei meus 13 anos, eu disse, eu vou dar um basta nessa situação. Eu vou me embora. Minha irmã já não estava, essa mais velha já estava no Jacundá, que nós fomos criados em Jacundá. E ali a minha irmã veio e eu planejei, eu digo, bora fugir, eu vou me embora contigo. Eu e a mais velha, uma com 14 e a outra no dia que completou 13 anos. Sim. Aí ele pegou uma espingarda para atirar em nós. Eu disse, tu corre, bora correr.
Jesus. Nós fomos embora, né, naquele dia. E tinha mais duas irmãs. Mais duas mais novinhas, as novas. novinhas, E essas né? duas mais novas foram as que mais foram abusadas por ele, Sim. né? E ali, porque nós era mais velha, mas nós, né? E elas ficaram? As novinhas? As duas? Ficaram lá com ele, né? E ali eu fugi, eu e a minha irmã mais velha, pegamos a van e o ônibus, né? E fomos para a cidade de Jacundá. Ali eu fui morar numa casa de uma mulher, eu com 13 anos, onde era amiga da minha irmã, mas uma mais velha, né? Uma senhora mais velha. Muito bom, a liberdade, estava livre, só que ali eu comecei a ser abusada pelaquela mulher. Ela começou a abusar de mim, né? Me ensinou, me mostrou o sexo. Porque antes eu já conhecia, né, o sexo através de ser tocada e tudo. E ali eu ainda era virgem, mas ela me aliciava, né? E conheci o sexo, lá era cheio de homem. Mas eu dizia, meu Deus, me guarda. Senhor, guarda eu, guarda minha irmã. Aí minha irmã se envolveu com um rapaz, lá na casa desse rapaz ele usava droga, era onde eu tinha comentado. Um monte de gente usando droga e nenhum oferecia para nós. Só que eu disse para minha irmã, bora fugir daqui, vamos embora, porque se a polícia bater aqui, nós vamos presa também. E aí nós saímos daquela casa, né, para nunca mais voltar. Só que as minhas duas irmãs, uma meu avô consumou o fato, que foi de ter relação sexual com ela. Nossa. E ali, quando estourou, eu voltei, fui em Marabá, quis denunciar, e a família pediu para mim não fazer isso, porque ele já estava velho. Como você soube? Ela contou. Ela contou e... Então, a família não permitiu, né? Não permitiu e eu também me calei. Por ser ainda criança, me calei. E ela saiu de lá e a minha outra irmã, ela tinha 12 anos, também fugiu de casa, a mais nova. Que hoje é a pastora Jeane, né? Eu até mandei uma foto no meio de nós três, né? Depois até quero que vocês mostrem elas. Sim. E a pastora Jeane, que é a minha irmã, ela fugiu de casa. E a outra ficou? As duas. As duas fugiram. Quando elas fugiram, eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que as minhas irmãs vão sobreviver nessa situação. E você estava onde? Em Jacundá, elas foram para Jacundá. Então, assim, eu tinha tanto amor, tanto apego com as minhas irmãs, que eu ainda tenho, eu queria guardar e proteger elas, as mais novas. E ali foi quando eu, de fato, comecei a ficar com um homem mais velho, para não ter que deixar minhas irmãs só no mundo. Ali... Só que a minha irmã mais velha, ela não queria, e era uma briga de irmã, né, nessa época. Que era tudo adolescente, e eu comecei a me envolver em muitas brigas. Eu realmente, de fato, eu fiquei muito violenta, porque eu dizia, eu tenho que defender as minhas irmãs, né. Então, eu comecei a prostituição para não deixar minhas irmãs passar fome. Só que mesmo assim, mesmo eu querendo proteger, elas passaram por muita coisa. E fiquei com esse rapaz, esse homem que era bem mais velho, eu com 15 e ele com 44 anos. Para que minhas irmãs tivessem um lugar para comer, um lugar para dormir, mas mesmo assim elas ainda bolaram muito, muito lá ainda. Né? Porque chegou uma fase da minha vida, nessas fases de 15 anos, de 15 por 16 anos foi a época que eu engravidei. Dele? Não. De outra pessoa. Pois é, ali eu engravidei, né, lá naquela cidade de Jacundá, conheci um rapaz, mas eu ainda estava com essa pessoa mais velha, quando eu conheci esse rapaz e engravidei dele. Do rapaz que você conheceu, não daquele homem que você estava com ele. Né? Mas aí voltando um pouquinho atrás, Jamile, que eu quero contar a parte da minha mãe, né, antes dela falecer, uma semana antes, eu fui na igreja, porque a minha avó ela me levava para Macumba, né, para os terreiros lá, mas eu ia sozinha para a igreja evangélica, porque eu já tinha uma base e eu gostava, sempre gostei da igreja evangélica. E eu fui lá
e chamei uma irmã que tinha na esquina, era a irmã da Assembleia de Deus. Irmã, a senhora pode ir lá em casa orar pela minha mãe? Porque essa minha mãe tinha um medo de morrer sem ser crente, e é porque ela não saía da macumba, né? A mãe dela levava ela. E eu fui lá, chamei aquela irmã, e a irmã... Eu creio que meu propósito de ter ido para o Maranhão foi esse, da minha mãe ter me levado, né? Chamei aquela irmã e eu disse para aquela irmã orar por ela, e ela orou. Então, a partir daquele momento, a minha mãe já não falou mais, cerrou os dentes. Uma semana depois ela morreu. Mas eu quero frisar isso, que a minha mãe e o meu pai morreram com a aliança renovada. Ela aceitou. Aceitou. Você fala cerrar os dentes é o quê? Não falou mais. Ah, não falou mais. Né? Então, os dentes endureceu o maxilar dos dois. Por isso que eu falo de maldições hereditárias. A minha mãe morreu com 29 anos, o meu pai morreu com 29 anos. Os dois morreram com 29 anos. Muito novo. E da mesma forma que um morreu, o outro morreu. Com a boca fechadinha, para quê? Para que não viesse confessar. Mas o espírito estava vivo, né? A minha mãe confessou, o meu pai não confessou. Minha mãe cerrou os dentinhos depois, né? O maxilar não falou mais. Mas eu digo para você, né, que está aí me ouvindo, confesse o Senhor Jesus, enquanto você pode, né? Enquanto dá tempo de falar. Porque é uma certeza da salvação, né? A minha avó, ela perguntava muito, Senhor, será que meu filho realmente foi salvo? E Deus fez um irmão ir lá em casa para confirmar que a oração que a minha avó fez para o meu pai, ele também tinha sido salvo. E eu quero deixar isso dito, né? Minha mãe e meu pai foram salvos. Graças a né? Deus. Então, assim, lá já voltando, lá na cidade de Jacundá, depois da minha gravidez, que eu engravidei, eu era muito nova. Eu só tinha meus 15 para 16 anos. Já estava ali passando da fase de 15 para 16. E eu vi que eu não tinha estrutura nem para cuidar de mim, nem para cuidar das minhas irmãs. As 3, né? As 4. As 4, né? Nós era 4 lá. Com você. Comigo. Isso. E ali eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Esse homem, ele não vai me querer, porque ele vai saber que eu estou grávida. E mesmo assim, eu devido à gravidez, eu abusei aquele homem. Não aguentava nem que ele falasse perto de mim. E eu disse, agora não vai ter como ele me sustentar. Eu vou ter que ir embora. E assim, eu tentava emprego, eu conseguia emprego onde que o emprego era só para mim comer ali naquela cidade. Tanto eu comia como eu ainda roubava para dar para minhas irmãs. Eu roubava um pratinho de arroz, que eu trabalhava muito em restaurante, né? Sim. E tinha uma dona lá que ela era um pouco ruim, mas eu pegava todos os dias e olha, você vai lá, que eu vou te dar comida. Todos os dias a minha irmã ia. Né? Nessa época, irmã Jamile, como não deu certo nessa casa que essa mulher abusava nós, né? Abusava de mim, eu fiquei numa casa. Eu disse assim, bora procurar uma casa nós duas para alugar. E nós alugávamos, nós dormíamos no chão, não tinha rede, não tinha cama, não tinha nada. Tinha só um tapetinho. E essa mulher deu essa casa para a gente pagar só a energia. E eu trabalhava nesse local, nesse restaurante de comida, né? Então, todos os dias eu comprava, eu saía mais a minha irmã mais velha e eu comprava o café da manhã para nós duas. Ali era R$1 tinha que ser todo dia para nossa merenda. Era 25 centavos na época, a talhadinha de cuscuz. Todos os dias nós comíamos desse dinheirinho, né, que eu trabalhava. E só dava mesmo para nós comer mesmo, né? Não comprava roupa, não dava para comprar nada, não. Mas eu tinha um lugar que eu pudesse comer. E eu tinha muita vontade de mudar, eu ainda tinha sonhos, eu tinha vontade de mudar a minha estrutura de vida. Eu dizia, eu vou estudar. Eu imaginava ali em Jacundá, eu vou estudar. Me matriculava, né? Só que lá no restaurante que eu trabalhava era muito puxado. Muito puxado mesmo. E ali eu dormia todos os dias na cadeira da escola. Eu digo, eu não dou conta. Cansada. Cansada, eu digo, eu não dou conta, não. Então, depois da gravidez, eu disse, eu vou me embora de Jacundá. Aqui já deu para mim. Eu vou lá para onde minha tia, tem uma tia lá em Goiânia, e eu vou para lá. Só que aquele homem, mesmo ele sabendo da minha gravidez, ele ainda queria ficar comigo. Mas eu disse, não, ninguém mais me toca. Eu vou lá para onde minha tia,
eu vou passar um tempo para lá, que era filha dessa minha avó, que é evangélica, a Giselda, né? E meu tio Josias já estava lá também em Goiânia, e eu fui para lá ficar um tempo com eles. E ali ela tinha uma patroa muito boa, me deu um emprego, né? Assinei minha carteira. Foi um momento posso dizer que de paz, porque lá eu também ia para a igreja. Meu destino era a igreja, né? Que bom, viu? Por mais que eu pisasse fora, mas meu destino era a igreja. E ali, fiquei um tempo na igreja durante minha gravidez, foi bom. Só que depois, quando o bebê nasceu, chegou a hora de eu me afastar, para me arrumar um emprego, deixar na creche. E nessa hora de tantos traumas que eu passei, eu não tive coragem de deixar minha filha na creche. Eu disse não. Você tinha medo de Tinha acontecer alguma medo de coisa acontecer com a mesma ela? coisa que aconteceu comigo. Eu disse não posso, né? Não posso deixar minha filha. Então, meio que eu guardei e protegi demais. Eu disse, eu vou me embora de volta, vou para o Marabá. E eu pedi para minha avó se ela podia comprar uma casa com dinheiro, né? Fiz fazer um empréstimo, que eu ia ajudar. O dinheiro que eu tinha trabalhado lá em Goiânia, eu ia ajudar a inteirar para comprar um barraquinho, né? Que é de madeira, não era nem de construção. Sim. E ela fez isso. Ela comprou esse barraquinho lá para nós e eu voltei para morar com a minha filha. Só que eu pensava que eu sabia o que era sofrimento, mas sofrimento... Não sabia, né? Sofrimento mesmo em saber quando eu tive ela, né? E ali eu passei, e eu disse, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que conseguir arrumar um emprego, mas com quem eu vou deixar ela? Então ali eu fui trabalhar, eu trabalhava numas casas só pela comida novamente, que era a mesma comida que os filhos do patrão comia, dava para minha filha. Então eu disse assim, tá bom, era R$60 na época que eu ganhava, né? Mas assim, tá bom, pelo menos minha filha tem onde comer. Quando eu saí daquela casa lá, irmã Jamile, já não teve mais, né? Não teve mais onde ela comer, e eu não tinha mais emprego. E detalhes, porque eu só tinha 17 anos, então eu era de menor e ninguém queria me dar um emprego fixo. Tentei muito, muito mesmo. Quando eu vi que eu não ia conseguir, minha filha estava passando, já ia passar fome, eu disse não, eu tenho que tomar uma atitude. Né? E ali meus parentes não me ajudavam em nem um copo de leite. Dizia assim, se você me der essa menina, tu não tem como criar, tu tem que dar. Se tu me der, eu crio ela. Mas não me ajudava no leite. E ali eu disse, não, Jesus, eu não posso fazer isso. Minha mãe me abandonou e eu fui muito abusada, eu não vou fazer isso. E suas irmãs ficaram lá? As minhas irmãs, na época, elas ficaram em Jacundá, sofrendo tudo que elas teve que sofrer. Ai, meu Deus. Situações terríveis, né? E só que quando eu voltei para Goiânia, quando eu voltei de Goiânia, eu liguei, né? Aí nós fomos se chegando para ficar pertinho uma da outra. Como a casa lá era 4 cômodos, eu disse para minha avó, bora dividir. Cada um vai ter seu quarto, cada um vai ter seu cômodo. E ali nós ficamos juntinhas novamente, né? E essa minha irmã, essa que foi abusada pelo meu avô, ela casou. Foi a primeira que arrumou um esposo, né? E casou. Logo foi morar nas fazendas. E as minhas 2 irmãs, outra, essa que é a mais nova, a pastora Jeane, ela sempre foi trabalhadeira. Sempre teve sorte também para trabalho, né? Então ela arrumava uns patrão muito bom. E ela trabalhava e me ajudou muito com a minha filha. Mas chegou nessa fase que eu tinha voltado, não tinha emprego, não tinha nada. E eu disse, eu também não dou para ninguém a minha filha. E então eu comecei a me prostituir. Ali, de fato, começou a prostituição na minha vida. Entendeu? Ali eu começava a ficar com pessoas pelo dinheiro. Mas eu nunca deixei faltar, daquele dia em diante, eu não deixei faltar nada para minha filha. Eu podia não ter para mim, mas para ela tinha que ter. Tinha tudo, né? Minha filha tinha tudo na época. A roupa, calçada. Eu é que não andava bem vestida. E eu morava sozinha nesse cômodo. Cada uma das minhas irmãs casou, foi para um lado.
E eu ali sozinha, tinha dia que a minha filha adoecia, e só era eu, ela e Deus. Ela dando convulsão à noite sozinha. Ai, meu Deus. E eu não tinha outra coisa para fazer. E eu não servia, e eu não era crente. Eu cria em Deus, mas não era, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E ali eu orava, eu dizia, Deus, salva minha filha. Eu pegava a menina, né, e chovendo, eu dizia assim, eu podia até ir na casa da minha avó. Mas com chuva ela vai piorar. E eu pegava ela, eu levantava para cima, eu dizia, Deus, está aqui nas tuas mãos, salva minha filha, Senhor. E ali, era meio que Deus pôr a mão, aquela febre era instantânea, não tinha um remédio para dar para ela. E eu orava e o Senhor libertava, o Senhor salvava ela, né. E assim, ela foi crescendo, né, e eu fui vivendo essa vida de prostituição. Quando foi um dia, essa minha irmã mais nova, que veio falecer, do meio, veio falecer, ela me convidou, vamos para Tucumã, Qual delas? a Girlene, foi a que Sim. faleceu. Vamos para Tucumã, que ela estava com o marido, né, ela é muito boa de emprego, e eu vou olhar tua filha para tu. Digo, vamos. Só que ele levou um irmão dele, né, e esse irmão dele gostava de mim, e só que assim, como eu não me apegava, o meu foco era criar minha filha e tudo, né, aquela vida que eu estava levando. E ela disse para mim, e ela disse que ia cuidar, eu disse, tá bom, bora. Lá eu me envolvi com esse rapaz, irmão do meu cunhado, na época, e ali eu disse, eu tenho que construir algo aqui nesse local. Eu trabalhei, eu já comecei a ganhar bem, e a minha irmã ficou com a minha filha, e eu fiz uma casinha lá, comprei um lote e fiz uma casinha. Eu e esse rapaz, ele tinha me chamado para morar com ele. Aí eu conversando com a minha avó disse, vai mulher, tenta, vai morar com ele, se tem alguém para tu sair dessa vida e tal. Aí eu fui morar com ele. Foi os piores dias da minha vida, irmã Jamila. Meu Deus. Ele era difícil. E ali eu já tinha, eu engravidei, tive outra gravidez, esse rapaz, né, e ele só vivia para jogo. Até hoje, é a vida que ele leva, é de jogo. Tinha dia que ele saía, não deixava o que comer dentro de casa, voltava, não tinha o que comer também. E aí, como eu já estava muito acostumada a me virar, eu dizia, eu tenho que dar um jeito, porque eu não posso ficar nessa situação. Mas ele era violento? Não, Não. Violento não era porque eu era mais do que ele, irmã Jamila. Eu tinha uma violência dentro de mim que era terrível. Então, assim, por mais que ele tentasse, eu já, né? Então, assim, se apossou de mim, eu acho que um espírito mesmo de violência. Por quê? Porque eu disse, eu tenho que defender a minha família, eu tenho que defender as minhas irmãs. Então, assim, eu pegava briga com o homem na rua, ia em cima deles. Então, assim, eu era violenta, né? Então, esse rapaz, ele não vinha, porque acho que ele imaginava, né? Ele até tentou umas vezes, mas eu... Não, você não deixou. Né? Não, foi forte. Então, ali eu tomei uma decisão só que assim, eu já estava tão cansada de lutar, que eu me deixei abater naquele casamento. Né? E aí eu me frustrei. Eu digo, meu Deus, acho que eu não sirvo mais para nada. Não dou conta de me levantar, não dou conta de nada mais. Então, assim, a minha irmã disse, te levanta, sai dessa vida, sai desse casamento, que ele começou a me trair também. Eu dizia, então, pois agora eu também vou trair ele. Já que ele não quer uma responsabilidade. Mas eu queria muito ter uma família. Né? Na verdade, eu queria ter uma família, eu queria sair daquela situação que eu vivia. Ainda aguentei ainda 5 anos com ele. Ali eu disse, eu vou ter que caçar um rumo. Aí ele tinha se envolvido com uma mulher, né? E eu tinha dito para ele parar com aquilo, bora criar nossa filha e tudo. Só que depois eu disse, não, chega, esse casamento aqui já deu, ele não vai para frente, não. E aí eu me envolvi com um rapaz, né? Com outro rapaz. Né? E eu disse para ele, eu disse para ele assim, disse, olha, a partir de hoje, eu vivi para você e para essas meninas. Agora hoje eu vou viver para mim. Ah, porque tu não presta. Me xingava de tudo quanto é nome. Me chamava de safada, me xingava de todos os nomes possíveis. E eu que lutava para botar tudo dentro de casa, comida, né? E tudo.
E ali eu disse, vou ter que me sair. Então, eu comecei a me envolver com esse rapaz, né? E eu saía com ele, só que isso, eu ainda estava ainda com esse casamento, né? Ele ainda não tinha saído de dentro de casa e nem estava com plano. Só que eu decidi viver uma vida dupla. E ele dizia, tu estava onde? Estava sem vergonha de se estava. Nunca, eu não negava, não falava as claras, mas eu também, né? Não negava. Não negava. E ali ele começou a querer me matar, disse que ia me matar, disse que quando minha família me achasse era com a boca cheia de formiga, não sei o quê. Meu Jesus. Só que eu tive que tomar a decisão, de fato, de sair de dentro de casa, irmã Jamília. E eu quero deixar detalhado que esse rapaz que eu me envolvi era casado. Ele não era casado em papel, não era casado, mas ele tinha uma esposa, né? Ele tinha uma esposa e nós se envolvemos. De fato, eu não queria ele, eu queria ter uma pessoa que eu pudesse, no início, que eu pudesse me vingar, me sentir mulher, que é assim que o mundo... Se vingar do, né, caso do seu esposo. Sim, é assim que as mulheres do mundo pensam. Né? Eu preciso me vingar, eu preciso me sentir que eu ainda estou viva, porque de tanto um abusador, ele te deixa para baixo, ele te humilha, ele dizia que ninguém ia me querer, se quem quisesse era só para ter relação comigo, ele falava muitas coisas. Sim. Então, assim, eu acho que naquele tempo eu queria me sentir que eu ainda estava viva, né? E me envolvi com esse homem. Só que eu gostei dele, e ele também gostou de mim, né? E esse meu esposo, ele ficou sabendo. Aí eu disse, é tudo verdade. É tudo verdade, eu realmente tive um caso com ele, aí tive que sair de casa uns dias, porque a situação ficou, né? Aí a esposa desse rapaz lá também ficou sabendo, porque um foi dizer para o outro e tal, aí foi aquela confusão. Então, ali eu achava que eu consertava de um lado, mas destruía do outro. Né? A palavra de Deus, ela é clara. Ela diz que um abismo, ele puxa o outro. Isso é fato, né? Até quando chegou um dia, eu já não aguentava, essa minha filha, que eu tive com esse rapaz, ela que é a do meio, ela uma vez, eu já tinha feito um retiro espiritual. Só que o meu coração, ele ansiava por algo, por uma família. Né? E eu queria muito que essa família fosse esse rapaz, e eu queria mudar. Que era casado? Não, que era o meu esposo na época, né? Nós não chegou a casar mesmo. E eu achava muito assim que eu queria que ele fosse, que ele mudasse, porque eu estava tentando. Sim. Porque as pessoas diziam assim, ó, as filhas da finada Ana, do finado Riba, não vai valer nada. E eu disse, Senhor, eu nunca tinha me juntado com nenhum homem, mas agora eu tenho que fazer que esse casamento valha. Né? Então, assim, por último, como ele já estava agressivo, querendo me bater, por último, ele já estava com outras mulheres, então foi quando eu decidi, né, sair daquele casamento. Aí eu disse, e eu ainda tentando, porque eu queria ter uma família. Sim. Ali, a minha filha, essa que quando nasceu, tinha 1 aninho e pouco, ela caiu dentro de um poço. Eu já tinha feito um retiro espiritual, e eu disse para Deus, Senhor, agora eu vou caminhar, vou voltar e vou caminhar contigo. Eu obriguei ele a fazer esse retiro também, porque ele não queria. E eu pensava que ele ia querer ficar, né, no evangelho, mas ele disse que não queria e saiu. E a minha filha, ela veio praticamente a falecer dentro daquele poço. E ali eu tentei reanimar ela, quando eu achei ela já tinha mais de 10 minutos caída dentro do poço. Que o poço era raso, não tinha boca grande, né, mas ela estava caída. Eu já achei ela, já estava boiando. Meu Deus. E ali eu tentei fazer respiração, não sabia se era para dentro, se era para fora, não sabia como fazer, né? E o seu esposo? Ele trabalhava de mototáxi, né? Sim. Não sei se aqui em São Paulo tem mototáxi, né? Boituva, que é que é um transporte. É Uber, táxi. Isso. Mas mototáxi, eu sei como que funciona, mas aqui não tem. E ele era só na rua, irmã Jamília, ele não parava em casa hora nenhuma. Nessa época ele tava tendo um caso com uma mulher também, né? Não ficava em casa. E ali, quando eu peguei a menina já estava desfalecida, e eu tentei reanimar e eu não consegui.
E aí eu bati em cima da barriga dela, aí a minha cunhada veio, aí eu só escutava muita gente ao redor de mim e dizia assim, ela já tá morta. E eu comecei a me desesperar, e eu escutava longe já. Aí quando eu vi que ela não ia mais voltar, eu saí assim, me tiraram de cima dela, que eu já estava batendo nela, né? E eu no cantinho chorando. E ali quando eu escutei, eu orando no Senhor, e eu escutei ela dizendo, mamãe, minha sandália. Então ali naquele momento o Senhor ressuscitou minha filha novamente, né? Para a glória dele. E eu levei ela para o hospital, irmã Jamile. Chegou lá, o médico disse, não tem nada nos pulmões da sua filha. Aí Deus falou, mandou dentro de mim, disse, eu dou a vida e eu tiro a vida. Quando Deus falou isso, eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu volte. Mas na situação que eu estou vivendo, eu não tenho força para voltar para a tua casa. E ali eu continuei, aí foi o tempo que eu tive esse envolvimento com esse homem, né? E eu disse, Deus, eu preciso mudar a minha vida. Todo ano eu queria mudar essa vida nunca mudava. Era uma coisa pior do que a outra, uns problemas pior do que o outro, né? Aí eu saí de casa, aí esse rapaz, ele me procurou, perguntou se eu queria ficar com ele, e ali eu dizia, meu Deus, eu já vi que eu não vou ter uma família, não, eu vou cair na bagaceira mesmo. Só que assim, e eu ainda ia orando. Meu Deus. Eu ia para as festas, Jamila, em cima, aí eu dizia assim, Senhor, não me mata hoje, não. Deus, por favor, me guarda. Não deixa eu morrer hoje, não, Senhor. Eu não posso morrer sem fazer aliança contigo. Daí eu morrendo de medo, ainda orando. Né? Então, assim, de fato, o Senhor, ele me guardou muito. Depois que esse rapaz, eu tirei ele da minha vida, eu me envolvi com esse outro que era casado, que tinha uma família, né? Tinha uma esposa. Só não tinha, de fato, um casamento. Na verdade, ele e a esposa, eles eram fiéis um com o outro. Eles eram uma turbulência também. Era uma bagunça, né? E ali ele tomou uma decisão de nós ficarmos juntos. Não tinha mais sonho, mas nem de casamento, de nada mais. Eu disse, então bora. Ficava desse jeito, bagunça, folia. E a esposa dele ia lá em casa e me brigava e xingava. Eu dizia, mulher, leva ele. Levava, ele voltava e era uma confusão. Uma confusão mesmo. Só que assim, e eu o tempo todo querendo uma família. Eu sabia que aquele homem não era minha família. Entendeu? E ali eu disse, menina, eu vou ter que dar um tempo fora dessa confusão, eu vou me embora. Eu voltei para a terra de Lodebar novamente. Eu voltei para Jacundá. E ali ele falou, conversou com a esposa dele, falou, não dá mais para nós viver junto. Porque eu gosto dela, avisou que gostava de mim. Eu dizia, meu Deus. E eu não quero mais ninguém na minha vida. Eu tô em confusão. O diabo deixa cansada, a gente... Era. Sei, né? E eu fiquei com... Eu voltei para Jacundá, para Marabá, fiquei com ele, e aquela confusão na minha mente todinha. Eu sei que eu tomei uma decisão, irmã Jamila. E essa minha irmã mais velha, que é a pastora Gilvane, que está no Portugal, ela começou a me acompanhar. Nessa fase, ela já era evangélica, já tinha 7 anos que ela era evangélica. Fez a aliança dela com Jesus. Né? E ela começou a pagar um alto preço pela minha vida e a vida da pastora Jeane. E ali ela orando. Aí eu disse para ela assim, eu digo, mulher, eu quero sair dessa vida. Me leva para algum lugar na tua igreja. A primeira vez me levou para uma vigília, foi um terror, passei a noite acordada, né? Mas eu já fui me saindo, eu disse, eu preciso fugir, eu preciso ir para algo, sair dessa situação. E ali eu fui para o retiro, que foi o encontro com Deus. Sim. E eu nunca tinha tido um encontro com Deus. Na minha vida, eu sabia que Deus existia, eu sabia que tinha Deus, mas encontro face a face com quem eu era de fato, ainda não. Né? E eu tive aquele encontro com Deus e eu fiquei apaixonada por Jesus ali. Só que a ex-esposa desse rapaz estava lá. Ela já tinha se separado, ela já estava com outro rapaz também, e ela estava lá. Sim. Mas eu fiquei tão apaixonada por Jesus naquele dia, sabe? Eu acho que até hoje eu tenho essa paixão, essa chama, ela corre dentro de mim.
que eu disse assim para ela, eu chamei ela. E eu chamei ela e falei para ela assim, né, falei o nome dela. Sim. Eu disse assim, eu quero saber se você ainda quer voltar pro seu marido. Ainda quer criar os filhos de vocês junto. Porque se você quiser, se você me falar agora que você quer, você pode ter certeza que nunca mais você vai ouvir falar de mim. Porque hoje eu sei quem é que eu quero. Hoje eu encontrei o meu marido. Eu encontrei o meu noivo. Então, eu quero saber de você. Mas eu já estava naquela bagunça, então, para mim não ficar na troca-troca. Aí ela disse para mim assim, não. Eu disse, olha, eu quero pedir perdão para você por ter entrado na sua vida, na sua família. Eu quero lhe pedir perdão. Se você disser para mim, eu quero ficar com meu esposo, eu quero criar meus filhos, eu vou sair da sua vida e da dele. Vocês nunca mais vão me ver, não. Ela disse, não, você pode ficar com ele. Eu disse, olha, você está falando isso, mas eu quero dizer para você que eu vou me casar com ele. Se você tem que tomar a sua decisão. Ela disse, não, eu não quero mais, eu já tenho outra pessoa e eu quero, e eu te perdoo. Eu voltei da Lima, eu voltei muito apaixonada. Ainda até hoje eu estou apaixonada por esse Jesus. Graças a Deus. E eu cheguei em casa, eu não queria mais saber. Eu comecei a andar. Eu disse, chegou a minha hora. Comecei a andar, eu fiz pior do que a mulher, acho que a samaritana. Eu saí na minha vizinhança, irmã Jamília. E foi eu e foi a minha irmã para esse encontro com Deus. Essa pastora Jeane, a mais nova. Sim. E eu saí na minha vizinhança, todinha, pedindo perdão pelas mágoas, por tudo. Então, assim, nós tínhamos um grupo. E esse grupo era grande, irmã Jamília, da cachaça. Era um grupo grande. Meu Deus. E ali essa minha irmã se converteu, só que lá eu fiz uma aliança com o Senhor. Sim. Eu disse para Deus, Deus, se a minha irmã Jeane nunca mais sair dos teus caminhos, né, ela permanecer firme, eu faço uma aliança contigo, nunca mais eu piso meu pé fora da tua presença. E a minha irmã Jeane falou a mesma coisa, Senhor, se eu quero permanecer, se o Senhor perceber que eu vou morrer amanhã, me mata hoje, mas nunca mais eu quero viver um dia fora da tua presença, né? Sim. E foi isso. Mas quando nós voltou de lá, nós já voltou, o meu amado me ungiu para pregar, para discipular. Então ali já foi uma chama. Moça, aquele mais de 30 cachaceiros da nossa casa, nós ganhou para Jesus. Vem aqui! E a minha irmã andava doida com a Bíblia. Deixa que eu te mostrar. E o marido dela, meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha mulher? Foi pregando para todo mundo. Foi ali. pregando. E tava o homem lá ainda, que eu ainda não tinha casado. Né? E aí chegou a vez dele. Ele disse, agora eu vou pro encontro com Deus. Eu digo, vai lá, toma uma decisão lá na tua vida, porque eu já tomei a minha, já sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, minha filha. Agora não dependo mais de ninguém. E é uma felicidade, que essa felicidade não acabava mais nunca, até hoje nunca acabou. Eu digo, vai lá. E ele chegou de lá desse encontro com Deus, mais apaixonado do que eu. Né? Ei, nega, é lindo demais, é lindo demais. Eu digo, é lindo, tudo é lindo. E eu tava muito. Só que assim, eu quero voltar agora, o que foi que aconteceu há 7 meses antes do meu encontro com Deus. Antes da minha convenção com Deus. Esse meu esposo, quem tinha amante era ele. E essas amantes ainda me ligavam. Aí eu disse para ele que da próxima vez que ele fosse ter um amante, que agora eu ia matar ele. Porque chega, eu já tinha tentado todas as cartadas para ter alguém e ele fazia eu perdoar ele, então agora eu ia matar ele. E ali, irmã Jamília, vai ter um pouco engraçado, mas eu vou contar essa parte. Sim. E ali eu escrevi num papel, eu fiz uma campanha antes de eu me converter. Ainda não tinha aceitado nem feito aliança com Jesus, não. Eu fiz uma campanha, eu disse, Deus, eu quero muito uma família. Eu pedi lá, né? Eu quero muito uma família, eu quero andar de mão dada. E eu fui bem sincera com Jesus naquele dia. Senhor, tu conhece, tu sabe como é que eu sou. Eu tenho uma chama muito grande para estar na tua casa, para me envolver, mas eu sou tão pecadora. Então, Jesus, me dá uma nova família. Imaginei logo, me dá um novo marido. Esse homem bem não serve para ser meu marido, não. Porque ele dizia que ele jamais casaria. Eu não era mulher para casar.
E ele não queria ir nem na porta da igreja, irmã Jamila. Me deixava na ladeirinha quando eu ia ainda para a igreja. Depois que a minha irmã veio falecer de moto, Sim. um acidente que ela teve com ela, né? Minha irmã Gilene. Nós entrou Qual? A nova? a do meio, A do meio. né? Que faleceu. Eu entrei num estágio muito grande de depressão, então eu bebia noite e dia. Estava se repetindo aquilo que aconteceu com a minha mãe. Nossa. Estava se repetindo comigo e com as minhas irmãs. Essa que é a mais nova, a pastora Jeane, bebia muito. Só tinha a mais velha orando e intercedendo por nós nessa época, né? Que já tinha feito a aliança dela. Mas nós entramos no estágio de depressão que nós queríamos só ela beber. faleceu. Ela faleceu, um carro bateu, né, nela, no esposo. Ela também estava imprudente, ele estava com 2 crianças Na moto? Na moto. Essas 2 crianças, uma quebrou a perna, a outra bateu a cabeça. Meu Deus. Ficou no hospital, em coma. E ela morreu a caminho do hospital. O esposo morreu na hora. Né, lá mesmo, na cidade de Marabá. E aí, depois disso... Ela era evangélica? Não, ela era igual nós. Sim. Tinha temor do Senhor e tudo, mas eu acredito que aqueles minutinhos deu tempo pro Senhor, para ela se reconciliar também, né? E ali ela partiu e nós ficou com 2 crianças. Essa minha irmã mais nova não teve nenhum filho dela mesma, né? Engravidou, mas não conseguiu até hoje não ter. Então, ela lutou na justiça e ganhou a causa com a avó dos meninos. Ganhou as 2 crianças, porque nós conviveu muito juntas. Sim. Então, assim, meus filhos são os filhos dela, os dela são os meus. Nós somos uma família que nós não desgrudou, né? Todo tempo juntinhas ali, por falta de mãe e de pai, uma tomou a decisão de ser a mãe e o pai da outra. Então, assim, mesmo com relacionamento, mesmo depois de casado, nem os maridos não conseguiam separar nós. Sim. Eles até tentaram um tempo, mas quando eles viram que não ia conseguir, eles se uniram a nós. E ali, irmã Jamile, depois, né, que eu fiz essa aliança, e ele foi lá e fez a aliança dele, eu tinha feito esse pedido, antes de eu aceitar Jesus, eu quero um novo marido. Me dá um novo marido, eu quero caminhar para a tua casa, porque eu tenho muita, Senhor, eu tenho muita inveja quando eu vejo um casal indo para a tua casa. E eu quero muito voltar para os pés do Senhor. Eu só não tenho força, mas me deu um homem que queira andar comigo de mão dada. E eu pedi para Deus, né? E aí eu descobri que aquele homem tava me traindo pela internet. Não era ainda nem físico, né? Sim. Só que aquele dia eu disse, hoje eu vou matar ele. Eu gostava de um facão, viu, irmão Jamila? Meu Jesus. Aí eu peguei um facão assim, ele tava dormindo dentro do quarto, entrei, tranquei a porta do quarto e arrochei nas facãozadas. E ele, o que é isso? O que é isso? Porque eu tinha falado com a mulher no telefone, né? Eu vi, a mulher ligou. Sim. E ali, o que é isso? O que é que tá acontecendo? E nós se segurando e briga pra cá, e ele tentando tomar esse facão da minha mão. Eu disse, eu te falei que da próxima vez que você me traísse, ou era eu ou era você. Então, nós só saímos desse quarto aqui, um dos 2 mortos. Briga, minha filha. E ele não, tentava me segurar. E eu largava esse facão na cabeça dele. Era fole. E ali chegou uma pastora lá em casa. Hoje ela é pastora, na época não era, mas hoje ela é pastora, né? Ela chegou lá em casa e ela me chamou. Como eu trabalho com cabelo, salão de cabelo, assim, né? Ela me chamou. Ela vendia produto. Gilzane. Aí ele, meu Deus, é um sinal do céu. Eu tenho certeza que é um sinal de Deus, vai lá, essa mulher querendo. Eu digo, não tem negócio, vai não. Eu falei, oi, respondi, né? E nós dentro do quarto. Ela disse assim, já cheguei, eu disse, me espera aí. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, mandei a mulher esperar. Eu imaginei assim, depois que ele me matar aqui, um vai sair dentro do quarto. E ali na briga, eu só sei que ele conseguiu abrir aquela porta. Quando ela viu, ela estava mais o esposo dela. O esposo dela, um homem bem alto. Ainda hoje eles contam essa história. Ela olhou para ele, né? Ela começou a gritar, pelo amor de Deus, vem aqui, meu marido, que ele estava todo cheio de sangue. Me ajuda, meu marido. E ali o esposo dela foi lá e segurou ele de um lado, e ele dizia assim, diz pra ela, irmãzinha, que eu não tive nada com ninguém. Aí eu disse, teve. Segurava e eu batia.
Eu tava achando bom que ele tinha segurado ele. Pensava que ele tava me agredindo, mas não era. Era eu agredindo ele, né? Ele tava tentando me segurar. Aí o irmão segura ele e eu bato, né? Meu Deus do céu. Você ainda feriu ele com facão? Sim, né? Mas eu acho que mais era com as mãos mesmo, porque eles seguravam, né? Mais era acho que com unha, com... Eu só sei que sim. aquele dia ali eu disse, esse homem de fato não é pra mim. Agora, realmente, eu já vi que Deus não me quer, eu não vou ter uma família, esse homem não é pra mim, vai-se embora. Disse pra ele, vai-te embora daqui. E ali a minha irmã foi lá e ele foi embora. Decidiu que ia embora. E eu fiquei chorando nas pitangas. Meu Deus do céu, tanto que eu pelejei para ter uma família e não ter uma família não. Aí, irmã Jamile, naquele dia lá, ele foi embora para o Maranhão, para a terra dele, para lá. Só que ele, uma semana ele voltou, né? Voltou e queria muito conversar comigo. Eu digo, não, eu não quero mais conversa com você, vai-se embora. Agora para frente eu vou cair mesmo na bagaceira, porque eu já vi que não tem mais jeito para mim, então vá viver sua vida, eu vou viver a minha. E ele disse, não, eu preciso muito te falar algo. Eu disse, oh meu Deus do céu, eu não vou abrir a porta não, porque eu sei que tu vai querer me fazer a maldade. Ele disse, não, eu preciso muito te falar algo, abre a porta para mim. Eu digo, ou é eu ou é ele de novo. Aí eu guardei de novo aqui o facãozinho aqui atrás da cadeira e ele veio, né? Ele disse, olha, eu quero dizer para você que lá no Maranhão eu aceitei Jesus. Dependendo se você voltar para mim ou não, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Se você quiser, nós vamos nos casar e vamos andar para a igreja. Aí eu digo, não, ele só pode estar mentindo. Aí eu me lembrei, aí o Espírito Santo fez eu lembrar, você não pediu? Aí eu fiquei sozinha comigo, ele não sabia o que eu tinha escrevido naquele papel. E nós vamos andar para a igreja, se você quiser casar, a partir de agora, nós vamos nos casar. Aí eu disse, eu quero. Aí ele olhou assim para mim e disse assim, tá falando sério? Eu disse, eu quero. Ele disse, pois eu vou ali, eu vou me embora, eu vou dormir lá no meu kitnet, amanhã eu volto, tu não tá bem não. Digo, tô bem, eu quero. Eu tava com tanta certeza, porque eu tinha colocado no meu pedido, só que ele tava com tanto medo dele dormir e eu matar ele, Sim. que ele disse, não, eu vou dormir lá no meu kitnet, amanhã eu volto. Digo, não, tu vai dormir aqui. Ele disse, não, vou dormir lá e amanhã eu volto. Digo, negativo, você vai dormir aqui. Aí ficava, né? Conta aí como foi. Ele foi me contar toda a trajetória dele, como ele aceitou Jesus lá. Só que assim, não é só aceitar Jesus, irmã Jamila. Você aceita Jesus, mas você tem que ter um processo de libertação. Uma mudança. Uma mudança, né? Então, assim, eu e ele só tivemos uma mudança após o encontro com Deus. Ele aceitou. O nosso casamento foi lindo, né? Fizemos uma festa de casamento. Deus restaurou os meus sonhos, né? Que o meu sonho era casar. Então, eu já tinha perdido esse sonho de ter uma família, de casar. E ali, irmã Jamile, eu voltei a sonhar novamente, né? E ali nós fizemos um casamento muito bonito. Voltei atrás, fui novamente na esposa dele, porque agora eu já entendia, né, do perdão, já entendia que eu fui perdoada, né? Sim. Então, assim, eu precisava do perdão dela também. Fui lá e eu disse, você tem certeza que você não tem... Não, pode casar. Mas vocês foram no retiro. Sim, depois do retiro. O retiro era separado. Uma semana era um, outra semana era outro, né? E no meu retiro ela estava. Eu tive a oportunidade de renovar minha aliança com ela, pedir perdão para ela, perguntar e tudo se ela queria. Ela disse que não. Só que antes de eu me casar, eu voltei novamente com ela e eu perguntei novamente, eu pedi perdão para ela novamente e ela disse, não, pode casar. Só que assim, eu sabia que no fundo ela ainda não tinha conseguido me perdoar, mas ela tinha liberado, não, pode casar. Aí eu logo após, né, a minha vinda do encontro, que eu fiquei muito feliz, como eu disse para vocês, né, eu tinha renovei a minha aliança com a esposa dele, e aí ele foi pro encontro com Deus, que era a semana seguinte. Sim, ele já tinha retiro, ele já tinha aceitado Jesus lá no Maranhão, que foi onde ele voltou para minha casa, né, pediu para conversar comigo, e eu aceitei tudo.
devido eu ter pedido para Deus, aí ele fez o encontro dele. Só que quando ele chegou do encontro, ele chegou tão apaixonado pelo Espírito Santo, mais do que eu, que ele começou a dizer, senta aqui, eu preciso te contar o que foi que eu fiz. Preciso contar tudo que eu fiz de ruim contigo. E ali ele começou a dizer, eu te traí com fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu digo, meu Deus, esse homem é um monstro. Eu acho que eu não vou me casar com ele, não. E o Espírito Santo disse, vai. Vai porque você pediu um novo marido. E eu tô te dando um novo marido. E ele, né, confessou tudo. Ele confessou para mim coisas que nem para os pastores lá ele não confessou. Coisas da época de criança, né? Então, assim, ele me contou tudo. E ali eu tive que ser forte e começar a ajuda espiritual com ele. E dali em diante nós fizemos uma aliança. Nós nunca mais ia mentir um para o outro. Sim. Ele foi lá na ex-mulher dele, isso. Antes de casar, ele pediu perdão para ela, pediu perdão para o rapaz que estava com ela, né? Morando na época. E nós começamos uma nova vida. Na época, quando ele estava com, né, a ex-mulher, né? Eles não eram casados no papel. Não, era juntos. Junto, mas um traía o outro. Um traía o outro, como você falou. Ele era bem abençoado, né? Sim. Então, assim, em relação a ela, era uma vida conturbada deles dois. Sim, entendi. Mas, enfim, era uma família. Mesmo que fosse conturbado, tinha filhos, né? Então, nós aceitamos, foi muito bom, e ele ficou cheio da presença, e ali ele já, né, já veio falando em línguas, e foi muito lindo o momento de convenção dele e o meu, né? E, de fato, se concretizou tudo aquilo que eu pedi para Deus. Pedi um novo marido, e ele transformou ele, me deu, de fato, um novo marido. E só que agora chegou a hora de colher. Né? Tem que colher as consequências, não tem jeito. E eu sofri muito ali para colher, para aguentar o que eu tinha feito, pedir perdão para as pessoas, igual eu tinha magoado. Quando os filhos dele, os 3 cresceram, porque ele, com ela, ele tem um, né? Ela já tinha um quando foi morar com ele, e ele criou como se fosse, registrou, e teve mais 2 com ela. Então, ali, os meninos cresceram. E a ficha veio cair, o que eu fiz com aqueles meninos, né? O lar que eu destruí. Então, tudo ali, quando eu vim ter entendimento mesmo, de fato, do evangelho, eu era destruída lá atrás por tudo que os meus pais tinham acontecido com meus pais. Então, quando caiu a ficha, eu disse, eu preciso me consertar com essas crianças. Só que ele já tinha crescido. Aí, um por um, eu fui até eles. E eu pedi perdão para eles. Eles disseram, não, tia, eu não tenho nada contra a senhora, não. Eu disse, meu filho, se hoje vocês não foram criados com um pai, eu fui a culpada. Então, eu quero que vocês me perdoem. E eu quero amar vocês como se vocês fossem meus filhos. E eu fiz isso com os 3, né? E eu tenho um bom relacionamento, graças a Deus. Bom. Porque o Senhor, quando ele restaura tudo, sim, né? Por completo. Então, assim, essa foi a parte da convenção dele, a minha parte, né? Nós começamos a desenvolver. Porque não basta só você aceitar Jesus, você tem que desenvolver a sua salvação. Que é dia após dia. E ali nós 3, uma dupla pesada, eu e ele e a minha irmã. Apaixonado por Jesus, nós tomamos uma decisão. Nós vamos ganhar esse povo tudinho. Nós já me ligeiro e nós formamos uma congregação. Os cachaceiros de plantão. Nós ganhamos tudo para Jesus. Era muitos, não era pouco não, viu? Minha filha ali já foi ligeiro. E nós montou célula, e nós começou a trabalhar. E só que assim, no decorrer, já havia as brigas, porque até eu me libertar da violência que eu tinha, do costume de agredir ele, então assim, deu um tempo. E eu tive a ajuda de 2 pastores que ficaram na minha vida, né? Pastora Ana e pastor Domingo, eles me ajudaram muito nessa época, né? E tinha meus amigos também que me ajudaram. A pastora Miriam também me ajudou. Então assim, foi muito lindo. E ainda hoje é lindo, viu? Eu tenho 11 anos dessa trajetória até hoje, que eu conto para vocês, tem 11 anos.
de quando eu aceitei Jesus, né? E ali nós começamos a ganhar vidas, a ganhar almas, eu entender o evangelho, comecei a de fato conhecer Jesus, eu fui para essa Bíblia e comecei a ler, e fui por Glória a livro, Deus. e Deus já Oh, começou Jesus. já a me mostrar qual era o meu ministério dentro do Ministério de Libertação, ajudar pessoas, ajudar a família, e a minha irmã também tem uma chama muito grande, né, para pastorear. E foi assim, e essa minha irmã, nós já abriu uma célula, a célula era maior do que uma igreja. Aí Deus já começou a trabalhar na vida da minha irmã já começou a sair às nações. Aí para Israel, ir para a Espanha, pregar o evangelho. E Deus foi trabalhando, então Deus transformou tudo. Esse meu esposo, ele, na hora que eu entrei na vida dele, ele disse assim, tu fez até que séria. E aí o meu esposo falou para mim, você vai estudar. Aí eu disse, não dou conta mais não, você vai estudar. Aí ele me levou, me matriculou, né, na escola. Aí eu fiz 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º, e eu terminei o ensino médio. Né? Então, assim, nessa caminhada eu engravidei do meu filho, né, Lucas Gabriel. Sim. E ali eu dizia assim, hoje eu não vou não. Ele dizia, vai, você não vai de pé, eu vou lhe levar. E ali eu ficava, quando eu tive ele me levava, ficava com a criança lá no pátio, né, eu tive muito apoio do meu esposo, ficava com a criança no pátio, e aí quando a criança chorava, voltava, né, mamava, e ele ficou ali, me deu todo esse apoio. Eu terminei o ensino médio, né, e hoje eu estou na faculdade, faço pedagogia, né, e meu esposo sempre me apoiou nessa parte. E né? ajudou, né? E ajudou. E como eu falei, né, que a gente realmente começou a ganhar muitas vidas, muitas almas para Jesus, né? Me envolvi a fundo no ministério, né? E fui líder de intercessão. Ali, hoje, nós estamos no trabalho da igreja, né? Estamos pastoreando as pessoas. O Senhor, esses últimos dias, ele desfez unir entre eu e as minhas irmãs. Né? O propósito dele, ele enviou uma para a Espanha, outra para Portugal. Cada um fazer a obra. Cada um está fazendo a obra, né? Em lugares diferentes. E eu fiquei aqui no Brasil, tomando de conta, muitas promessas o Senhor tem dado para mim. E eu estou vivendo e estou cumprindo cada uma delas, né? Sim. Se eu disser que é com alegria, não. Tem dia que é na tristeza e na dor, mas estou cumprindo isso até a vinda de Cristo, né? Isso, sou muito apaixonada. Enquanto nós viver no mundo, né? Sim. É tristeza, alegria, mas não perder o foco que é Jesus. Não perder o foco. O foco, ele é Jesus. E eu acredito muito que quando a gente aceita Jesus, né, o verdadeiro cristão é aquele que não se cala. É aquele que do seu interior, né, João diz, que fluirão rios de água viva. E esse rio tem que alcançar outras pessoas têm que beber desse rio de água viva, né? E é isso que eu tenho feito, é isso que eu estou fazendo, né? Sim. O meu amado, ele me ungiu para pregar, para discipular, e é isso que eu faço. Tem dias que eu nem quero. Mas lá na minha cidade é uma correria. E tem dias que eu tenho que levar a gente para o hospital de madrugada. Tem assim, porque o verdadeiro... Não paro, né? O verdadeiro pastoreio é esse. Meu esposo olha para mim e diz assim, minha filha, eu queria ter muito a garra que você tem. Né? Parece que tu não cansa nunca. Eu digo, eu canso. Ele diz, não, tu não cansa não. Então é assim, né? Estamos ali numa obra em Marabá agora. Estou lá, estou muito feliz por estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém. Né? Então, assim, para vocês aí que estão em casa, né, tenho ouvido esse testemunho, eu sei que é duro, às vezes a gente chora, né? A gente chega a chorar porque não tem como não lembrar. Mas eu quero dizer para você que eu não terminei o restante do testemunho lá atrás, do meu avô, porque eu sei que vocês vão estar perguntando, e o avô, o que aconteceu? Né? Eu quero dizer para vocês que esse avô, depois que nós já estava convertida, ele deu um câncer. E ali a minha irmã, a pastora Jeane, né, uma vez as pessoas perguntou para nós assim, você já perdoou o avô de vocês?
Aí naquela hora eu tomei um choque, eu disse, não, imaginei assim, eu acho que ele não merece perdão, não. Aí eu fiquei, né, eu tomei um choque assim de realidade e aquilo me corroeu. Eu digo, Deus, eu ainda não sou digna do teu amor. Porque se eu ainda não perdoei, como se o Senhor me perdoou. E eu digo, não, tá errado. Aí juntou eu e minhas 3 irmãs, a outra já falecida, mas com essas 3 irmãs nós se juntou, nós disse, chegou a hora do concerto. Nós vamos ter que ir lá. E aí nós fomos lá na casa dele e falamos para ele, né? Hoje nós viemos aqui para fazer um concerto com o Senhor. Hoje nós queremos liberar perdão na sua vida e pedir perdão. E ali ele chorou muito, né? Ele disse, por quê? Eu digo, primeiro, eu desejava sua morte todos os dias, né? Então, eu quero lhe pedir perdão. E as demais coisas pelos abusos que nós sofremos da sua parte. E ele chorou e tudo, e ele já estava doente. Sim. E ali ele resolveu aceitar Jesus. Que bênção, né? Ele foi para o encontro com Deus. Nós também levamos ele para esse encontro com Deus. E ele chorava o tempo todo. O tempo todo ele vinha, né? Vinha onde a minha irmã, queria abraçar a minha irmã, com uma forma de dizer assim, me perdoa, eu fiz muita coisa de errado. Só que já no finzinho, ele foi curado. Ele foi curado no encontro. A minha irmã disse, se o Senhor não for curado, eu levo o Senhor lá onde o homem que você quer, que ele queria num profeta aí de Deus, né? Um homem bem conhecido. Se você não for curado num retiro espiritual, leva o Senhor. E aí ele foi curado, ele recebeu a cura e tudo. Só que Deus deixou ele vivo por um tempo com um propósito, de ganhar o restante dos filhos, né? Só que para ele ganhar o restante dos filhos, ele tinha que se expor, falar e pedir perdão. E ele chamou a minha tia e disse, minha filha, eu não tenho coragem. Eu queria tanto pedir perdão para os meus filhos, mas eu não tenho coragem. De jeito nenhum. Aí ela disse, pai, mas faça isso. O pai pede, ela disse, não tenho coragem. Então, ali, né, ele veio a falecer. Ele terminou os dias da vida dele, irmã Jamile, a minha avó cantando na igreja e ele tocando uma sanfona. Quando ele voltou do retiro espiritual, ele voltou tão apaixonado por Jesus, que foi a primeira coisa que ele fez foi comprar uma sanfona. Meu Deus. Foi, e ele fez esse concerto com Deus, com Jesus, e ele disse, minhas filhas, eu não vou ficar na igreja de vocês, porque eu vou acompanhar a avó de vocês. Foi muitos anos, muita luta, mas ele fez o concerto com Jesus, né? E ali foi libertador. Quando foi um dia, o Senhor me mostrou que ela ia recolher ele, né? Me mostrou e eu disse para minha avó que ele, né, ia ser recolhido. E, de fato, aconteceu. Voltou um câncer em outro lugar e de fato dessa vez, porque eu acredito também, irmã Jamile, que está escrito, né, lá em Deuteronômio, que a prostituição, ela nos causa doença, é o salário do pecado, é a doença, né, se você plantar para a carne, você vai colher da carne. Então foi isso que aconteceu com ele, né, aconteceu com a minha mãe, plantou, né, para a carne. E eu dei um basta, né? Nós demos um basta, o Senhor nos resgatou a tempo. A Deus. Mas tem hora que eu digo assim, irmã Jamile, meu Deus, por que o Senhor não me resgatou assim, menos mais de 10 anos atrás? Mas decisões, de tudo. Né? E também decisões, a decisão estava sobre nós, quando nós realmente nos rendemos, né? E foi o que aconteceu. Minhas colegas hoje, eu tenho 11 anos, quero deixar isso também, né, que esses 2 dias eu estou muito feliz com Jesus. Né, eu tenho pregado o evangelho, tenho corrido atrás de almas de vida, só que passou um tempo, parece que o Senhor cessou as almas. As pessoas endureceram mais o coração, e eu digo, meu Deus, por que as pessoas não conseguem sentir o que eu sinto? Né? E agora, né, depois de 11 anos, eu orando por uma amiga, ela fez a aliança dela com Jesus. Antes de eu sair de lá, da minha casa, nesse novo trabalho que está se iniciando na minha casa. Numa noite antes de eu sair, no mesmo dia que eu saí de lá,
né? O Senhor me permitiu ganhar 2 pessoas para Jesus também, 2 almas. Ai, Né? Eu já saí de lá feliz, eu já venho feliz, essa que viagem todinha. que Eu maravilha. venho feliz, porque a minha felicidade é essa, como eu disse, Sim, do seu interior fluirão rios de água viva. O verdadeiro nascimento é aquele que você faz algo, é aquele que você tem prazer de ganhar vidas para Jesus, né? Então, eu vivo dessa forma. Eu vivo só pensando, meu Deus, o que eu posso fazer hoje? Meu Deus. Então, assim, é tudo em prol da obra do Senhor. E o meu testemunho é esse, irmã Jamile, glória a né? Deus. Estou muito feliz de Que estar aqui com lindo. vocês. Passei por muitas coisas, mas coisas maiores eu tenho vivido hoje, né? Que Deus faz, Que né? Deus Que faz, continua fazendo. continua fazendo. Muito desacreditam ainda que Deus faz milagre, mas Isso. Deus ainda faz. Deus ainda opera. Basta você Basta, querer isso, também. você querer. E é isso que eu digo para vocês que estão aí em casa, volte a sonhar. Né? Isso. Se o Senhor, ele restaurou a minha vida, me deu um casamento, me deu uma faculdade, me deu uma família, né? Eu tive mais 2 filhos com esse esposo que eu estou hoje. Se ele fez tudo isso na minha vida, eu creio que obras maiores ele pode fazer na vida de você, Eu que está aí creio. em casa. Viu? A palavra de Deus diz que se tu crer, tu e a tua casa será salvo. Então, eu acredito que eu sou salvo, porque os meus pais creram um dia, por mais que andou desviado. E eu acredito que os meus filhos serão salvos, porque eu creio no Senhor Jesus, né? Então, Sim. que os meus filhos também, os meus netos e tataranetos também venham a ser salvos. Onde tiver a minha geração, onde tiver até 1000 gerações, que o Senhor venha acompanhar, tanto na minha vida como na vida de vocês que estão em casa, né? Amém. Glória a Deus. Eu creio. E creia também você que está aí do outro lado assistindo. Não sei onde você está, mas onde você estiver, que essa palavra chegue até você. Não é isso? Amém? É isso, amém. Eu peço para a irmã fazer uma oração para essa pessoa que está do outro lado assistindo. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nesse instante, Senhor, nós acreditamos que a Tua palavra, Senhor, Ele quebra barreiras. Pai, seja o tempo e o dia a qual essa pessoa estiver ouvindo, Senhor, esta oração, estiver ouvindo esse testemunho. Eu peço que o Senhor invada cada lar, cada casa, Senhor, com a Tua presença. Vai dissipando agora todo o mal, todas as treva, Pai, na vida de cada um, todo espírito suicida, aquele que pensa que não há mais jeito, Senhor, que já perdeu a esperança, que o Senhor invada cada lar, vai dissipando todas as trevas na vida dessa pessoa, Deus amado, Papai querido. Senhor, eu te peço agora, Senhor, envia Sim. Teu exército de anjo na vida dessa pessoa, Senhor, que desacreditou da vida, pelos traumas de infância. Senhor, assim como o Senhor me mostrou, Pai, a Tua glória, a Tua presença, quão bom é estar na Tua casa, Senhor. Assim também, Pai eterno, o Senhor venha mostrar a cada uma dessas pessoas, Sim, que ainda há jeito para ter um lar, ainda há jeito para ter uma família, e somente através do Senhor é que tudo isso pode Sim, acontecer, Jesus. ó Deus eterno. Ó Pai querido, Senhor, as pessoas que se encontram enfermas neste dia, Pai, que elas possam vir ser curadas, que elas possam vir, Senhor, ser restauradas, restaura lá, restaura casamento, Senhor, que o Senhor possa alcançar, Pai, hoje e sempre, aonde tiver uma pessoa que ouvir esse testemunho venha a ser alcançado, que vidas venham a Sim, ser Pai. libertas, que eles venham a Em nome ser, de se Jesus. render aos pés do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebe em nome de Jesus, você que está aí assistindo do outro lado. Esse Amém. testemunho maravilhoso que foi contado. E vamos ficar por aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. Jamile. sua família, seus filhos. Que Deus continue trabalhando na sua vida e que você continue firme e forte na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? E Amém. você que está aí, que Deus continue te abençoando, você e a sua família. Continue assistindo os testemunhos do Crente Podcast, porque está sendo uma bênção para muitas vidas. Que Deus continue abençoando e até o próximo episódio, em nome de Jesus. Amém. Até lá.